Olá pessoas, sejam bem-vindos novamente aqui, mais um vídeo. Nosso time está crescendo, hein? Está crescendo. Hoje a gente vai ter aí o quinto jogador, já tivemos goleiro, tivemos aí os dois zagueiros e a lateral de semana passada aí, que foi o Brahma. Hoje a gente vai conhecer a segunda lateral, tá legal? Dá uma pausa no vídeo, copia o link, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, volta pra cá pra gente continuar, tá legal? Bom, essa semana a gente vai ter também uma raça que, como a Brahma, é uma raça que ela é ótima para vender. Se eu precisar vender rapidão, aí colocar um preço mais baixo, eu vendo fácil. Se eu me dedicar à seleção, eu vou conseguir preços lá em cima e conseguir animais belíssimos, assim, de encher os olhos. E na minha humilde opinião, é uma das raças que eu mais gosto. Eu adoro a criação de galinha caipira, por ser rentável e por ser uma fonte de alimentos, mas de raça pura, essa é talvez aí a raça que eu mais gosto. Da era moderna, né, depois que eu comprei a Chácara Dornas, de ornamental, essa foi a primeira raça que eu comprei. Qual foi? As sedosas. Olha aqui, ó, que coisa bonita. Então, eu adoro essa cor lavanda, é a cor que eu mais gosto. As sedosas, elas têm aí uma característica muito boa, porque elas são essencialmente ornamentais, tá? Essencialmente ornamental, e ela bota muito pouco, porque ela é uma excelente chocadora, tá? Quem gosta, chocadeira mesmo, né? Quem gosta aí de usar galinhas para chocar, compra sedosas, que vocês vão ver como é que elas são aí excelentes mães, tá? Então ela tem uma alta rentabilidade, igual a Brahma, você consegue ter aí uma raça no padrão mínimo aceitável, claro, ninguém vai vender aí vira-lata, então uma raça no padrão mínimo aceitável, você vende bem. Eu acabei de aumentar aí o valor das minhas dúzias de ovos, né? Eu vendia todos a R$ 80, porque a ideia era ter fluxo, era compartilhar aí a genética Dornas, mas o milho tá caro, o milho não vai baratear, tem lá um parceirão que eu preciso pagar o salário dele também, enfim. Então eu preciso ter uma renda melhor, aumentei para R$ 120 e está vendendo bem, tá? Eu tenho aí fila de espera para sedosas, quem me chama eu falo, cara, não sei se eu vou conseguir atendê-lo tão logo, tá? Tem muita gente querendo, e pintinhos vende muito bem, ainda eu vendo a R$ 25 uma semana, às vezes eu entrego na segunda semana, geralmente quem compra sedosa não tem tanta experiência, mas vende muito fácil. Um custo de um ovo, tá? Apenas um ovo de sedosa, ele sai por volta de 80 centavos a R$ 1. Tu vende um pintinho a 25, ele é muito bom. Os meus animais, as minhas sedosas, elas estão num padrão mais alto, tá? Eu tenho polonesas, sedosas, sebrights e melhorando aí as americanas e as Rhode Islands, mas as sedosas talvez aí junto com a polonesa que eu tenho um padrão mais alto de seleção. Então rentabilidade show, e não é rentabilidade da Chácara Dornas, tá? É rentabilidade da raça. A gente tem aí um monte de criadores, eu não gosto de citar nome, porque a gente sempre esquece alguém e acaba sendo injusto, mas tem muita gente com belíssimas aves, belíssimo padrão aí pra gente trabalhar, tá? Rentabilidade alta. A escalabilidade, então a quantidade de aves que eu consigo ter, ela é limitada, tá? Então ela é de média, como a Brahma, beirando a alta também. Dá para fazer um trabalho legal, dá para fazer aí uma divulgação bacana e você ter um fluxo de venda grande só das sedosas? Dá, é possível, tá? Principalmente se você fizer aí o que poucos criadores comerciais fazem, uma baia só da branca, uma baia só da lavanda, uma baia só da preta, uma baia da vermelha, uma baia da pente e assim por diante, tá legal? Não esqueça que pente, eu preciso cruzar sempre pente com preto. Legal? Então tem as galinhas pentes, que são bonitas, e coloco um galo preto nelas. Lavanda, brama e preta eu consigo manter todas elas juntas, que não sai misturado. Ou sai lavanda, ou sai branca, ou sai preta. Mas quem quer comprar, quer só branca, quer só lavanda, quer só preta e assim por diante. Então se você manter as suas baias bem separadas, ok, você vai conseguir aí ter uma venda até mais alta. Você consegue cobrar um preço melhor pelos ovos, porque você está entregando só aquela cor. Então isso é positivo. Então a escalabilidade é média, mas pode subir também. A comercialização, essa é facílima, é alta, como eu já falei, é fácil vender.
Eu anuncio os meus hoje só pelo OLX, tá? Então tá sempre ali fila de espera, gente querendo, é muito fácil mesmo. E as minhas galinhas, uma curiosidade, né, que eu faço. As minhas galinhas, quando elas entram na muda, elas ficam ali 3 meses sem botar, certo? Da primeira muda. O que eu faço? Eu vendo ela com ou galo, se for um galo aí que eu já estou trocando, que eu já tenho frango para substituir, ou um frango. Eu forro o casal, aviso, eu nunca enganei ninguém, isso não é desleal. Eu aviso, tá na muda, ou vai entrar logo na muda, ou tá saindo da muda, ela vai botar menos do que botaria no primeiro ano, mas você tem aqui genética para começar a sua criação. Eu vendo aí de 200 a 300 reais, a depender, claro, do mercado, como é que tá, da minha necessidade por din-din e do padrão aí dessa galinha e desse galo. Então é muito fácil comercializar. Os machos eu vendo aí a 40, 50 reais, porque tem que desovar e as pessoas compram para melhorar o plantel ou para fazer aí os modelados, tá? Que eu fiz uns cruzamentos com muito bom, certo? Então, alta comercialização, facilidade de aquisição altíssima. Como eu falei, tem bons criadores aí do Iapoque ao Chuí, desculpa, do Caburiú ao Chuí, tá? Caburaí ao Chuí, né? O pessoal de Rondônia sempre me corrige quando eu falo Iapoque. Mas enfim, no Brasil todo a gente tem aí bons criadores, fácil da gente comprar também. Então a aquisição ela é importante, não adianta eu querer vender se eu não tenho as aves. A resistência ela é mediana, mas lembra quando eu falei lá no primeiro vídeo, as sedosas elas tendem a morrer um pouco mais fácil. Então se você não tem uma experiência, é um pintinho que morre, incrível isso, ele morre. Tá? Então, de todos que eu vendo, é o que mais tem reclamação, morreu. Tá? Teve um rapaz, certa vez, já deve ter mais de um ano, depois ele me comprou outras, e fez até um plantel bom, mas ele saiu de Brasília, ele me comprou 5. E aí entreguei para ele, já com uma semaninha, quase 10 dias, ele me ligou no dia seguinte, morreu um, e o resto tá triste. Eu falei, não pode, dificilmente morre, conversei e tal. Ele colocou uma lâmpada LED. Infelizmente, os outros 4 morreram ao longo do dia antes que ele pudesse trocar a lâmpada. Então, claro, a pessoa tem que ter aí um mínimo de conhecimento. Hoje eu aviso para todo mundo, é o chato, sabe criar, sabe que precisa de lâmpada quente e tal, para o pintinho não morrer, né, cara? Coitadinho. Tá? Então, é fácil aí da gente comercializar. Ela é resistente, mas ela tem aí uns quezinhos a mais, como a Brahma, tem pena no pé, se molhar um pouco o pé, tem gente que deixa aberto. Cuidado, tá? As minhas são fechadinhas, não pega chuva. O que eu faço de vez em quando é soltar a galera aí para dar uma passeada, elas gostam demais, demais mesmo, mas na época chuvosa tenha atenção. A questão do manejo, né? Tanto o manejo quanto a seleção é de médio para alto. O manejo é tranquilo, não tem tanta dificuldade. Você fez lá o seu lote, eu sempre coloco 2 machos, sedosa eu tenho uma quantidade maior, então eu fico aí de 6 a 10 galinhas por lote com 2 machos, tá? De preferência 2 irmãos que cresceram junto para evitar a briga. Elas são fofinhas, bonitinhas, mas brigam, tá bom? Então eu coloco isso para ter uma certa variabilidade genética. Fechou o lote ali, tá tranquilo, é só alegria, um ninho bem feitinho, elas entram, elas botam no ninho, vão entrar em choco, então a postura delas é baixa mesmo. E a seleção é fácil porque os genes, ou eles são dominantes e a gente já está fazendo seleção há muito tempo, ou eles são recessivos e não tem problema. O gene recessivo não vai ter aí a variação, está escondida, ele está à mostra. O gene dominante esconde um. Qual que é a ressalva que eu faço? A fibromelanoses, que é o pigmento escuro das sedosas. Então, se você comprou aí, às vezes, uns ovos de um criador que não faz tanta seleção, então pode ser que esse franguinho ele venha mais claro, a pele dele, franguinho, né? Vai vir mais claro. Então, você precisa selecionar os mais escuros, sempre mais escuros. Fazendo isso, descartando os mais claros, ok, tranquilo, você vai aí ter uma seleção bacana e fácil. Uma outra característica, quando a gente estava montando a associação, gerou até debate, pode ter barba, não pode ter barba. Quando tem barba, o brinco fica comprometido, né? Tem aquele brinco bem, aquela lilás, né? Aquela cor assim, bem bonita mesmo. Da barba fica comprometido. Então,
eu tenho sedosas barbudas e sem barbas, porque eu gosto dos dois. E aí ou nasce com barba ou nasce sem barba. As barbudas dá um bichinho fofinho, mais bonitinho. As sem barbas, elas ficam aí com um pescoço mais magrelo, principalmente se for uma showgirl, tá? Showgirl pode ser um macho também, coitado. Que é uma sedosa pescoço pelado. Não é uma característica que me agrada, então eu não tenho, mas ela é comum, as pessoas acham legal, até porque aquele pescoço esquisito, preto lá, chama bastante atenção. Bacana? Uma curiosidade, as sedosas eram conhecidas como sedosas do Japão, sabe-se lá o porquê. É uma raça chinesa e de raça, certamente, se não for a mais antiga, que briga com a Sil aí, né, é uma das mais antigas. Tá? Tem relatos da sedosa de 600 anos antes de Cristo, 612 para ser exatos, né? Então, ela é depois de Cristo, tá? Depois de Cristo. Então, é uma ave aí bem antiga mesmo aí, 1400 anos, é coisa pra caramba, tá? Então, ela é antiga. E outra curiosidade, quando ela foi levada ali para a Europa, as pessoas disseram que era cruzamento de galinha com coelho. E o negócio pegou, tão pegado que muitos acreditam aí até hoje, né? Quando alguém vai visitar lá, eu vejo que não tem esse conhecimento, eu falo, aqui eu cruzo com coelho, galinha e tal, sai isso. É comum as pessoas darem uma parada, pensar, lembrar da aula de biologia, né? Para depois falar, opa, tem boi e galinha aí. Bacana? Então, uma raça muito antiga, uma raça que veio da China, talvez a raça que mais tenha características distintas do Banquiva, né? Do Galos. Então, tem topete, tem barba, tem 5 dedos, tem pele escura, a pena é sedosa, enfim, tem uma série de características que diferem aí do Banquiva. Legal? Uma raça leve, ela não é anã, ela não é o que a gente chama de bantam, tá? É uma raça grande, só que ela é pequena, ela não tem o gene do nanismo como tem as cibrades. E eu não me refiro aqui ao gene conhecido como Criller. Criller é o gene que dá aquela patinha pequenininha dos Nagasakis, tá? É um gene letal, é outra coisa, eu vou falar isso talvez mais pra frente, mas não é essa questão desse gene Criller, da patinha pequena, e não é do nanismo, que é característico das cibrades, por exemplo, e de outras raças conhecidas como bantas, tá? Ela é uma raça normal, só que ela é pequena, foi selecionada para ser pequena. Fora do Brasil tem a variedade Bantam da cibrade, ela é minúscula, mas aqui no Brasil eu desconheço, tá bom? Até cruzei pro cibrade para tentar tirar um padrãozinho aí, ficaram os modelados lindos, mas não consegui voltar às características da cibrade, vendi todos. Bacana, hoje eu não tenho mais. E é isso, classificação aí puramente ornamental, tá legal? Semana que vem, então, a gente entra aí com meio campo. Quem são os jogadores, né, as raças que vão entrar aí no meio campo? Escreva aqui, fica ligado lá no Instagram, o sorteio vai ser por lá. Digita aí qual que é a raça, compartilhe e um forte abraço para vocês. A gente se encontra aqui na semana que vem, vamos falar de meio de campo. Um abração, gente.